De Mateus 31, capítulo 26, versículo 31. Pedro é avisado. Então Jesus disse-lhe: Todos vós, esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem, eu de ti nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, se prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: Dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, e portanto eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: O que eu beijar, este prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saldo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com eles, Jesus entrando, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que diziam que assim convém que aconteça. Então disse Jesus à multidão: Saístes como a um salteador, com espada e varapaus, para que me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e me prendeste. Glória a Jesus. Que mensagem.
Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e o fugiram. Todos os 12, não ficou um. Todos aqueles que amavam e adoravam a Jesus e andaram muito tempo com ele, eles fugiram. Até mesmo Pedro, que disse que não o trairia, morreria junto com ele, foi o primeiro a correr. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todos os conselhos buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: Este eu posso derribar o templo de Deus e de reedificá-los em 3 dias. Levantando-se o sumo sacerdote lhe disse: Não responde coisas alguma. Eis que este convém contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, peço, Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vieres em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda que testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetizamos Cristo, que é o que te bateu. Pedro nega Jesus. Ora, estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Aleluia, glória a Deus. Que mensagem forte, que mensagem que Deus ele é simplesmente perfeito, né? Deus é perfeito. Que palavra, que mensagem. Eu creio que essa mensagem, quando chegar aos seus ouvidos, que você ouvir ela, você vai se perguntar: será que eu estou negando a Jesus? Porque Pedro é um discípulo, o que mais defendia Jesus, que mais estava perto. E ele disse que morreria junto com ele. E aí, sim, Jesus disse: Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E ele disse: Nunca, Senhor, nunca te negarei. E ali, ele dizendo isso, essas palavras, lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás.
e saindo dali chorou amargamente. Pedro chorou. Pedro chorou amargamente, porque ele traiu. Ele não afirmou que estava com Jesus, que era um deles. Os outros, os outros 11 já tinham pegado o beco, nem sabe se aonde andavam. Mas Pedro, como amava muito Jesus, ele seguiu até onde levaram Jesus e ficou de longe. Ele ficou de longe, ele não se atreveu a se aproximar, porque sabia do destino e do desígnio de Jesus. E você? Você tem chorado amargamente por ter traído Jesus? Como assim? Eu não entreguei Jesus à cruz? Você não entregou Jesus à cruz, mas você fez aliança, você se batizou, você se entregou aos caminhos de Cristo, mas você o traiu quando você tirou a aliança. Quando você tirou a aliança, quando você deixou de buscar, quando você deixa de adorá-lo, quando você se prostra, não busca mais, você está traindo Jesus. Porque uma vez você se entregou, você se aliançou com o Mestre. E agora você já está aí prostrado, depressivo, depressiva, não tem mais estímulo. Os dias vão se passando, os anos se passando, você cada vez mais prostrado, mais prostrada, não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue mais olhar para o céu e dizer que Ele é o seu Salvador, não tem mais comunhão com Ele, não o procura mais. Como é que está? Jesus nunca te abandonou, nunca te abandonará, como Pedro fez. Foi você. Eu, se eu sair dos seus caminhos, estou traindo, mas sou eu com os meus pés. Deus não está me tirando da presença dele, porque ele diz que não nega ninguém. Venha como estás, porque sou eu que te moldo. Venha bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo tudo que é errado. Porque ele diz, sou eu que te moldo, não é igreja, não é homem, não é pastor, não é ninguém. Não é ninguém, nem um pregador, nem missionários que vai te moldar, sou eu, o próprio Deus. Porque o poder dele é grande. Ele é dominador do primeiro, segundo e terceiro céu. E ele tem poder para te remir. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Se aliança com Deus novamente. Se entrega novamente, pede perdão, se batiza novamente. Se batiza. Os tempos estão difíceis, estão maus. Ele diz, o mundo jaz do maligno. Ele veio para roubar, matar e destruir. É o que está acontecendo. As notícias são tenebrosas. Antigamente as pessoas morriam por unidade. Eu sempre falo isso nos meus vídeos. As pessoas morriam por unidade, 1, 2. Hoje, olha aí, Covid levou milhões de pessoas para a sepultura. E agora temos a guerra levou milhares. E ainda está assolando a guerra. E agora o terremoto. Até onde era 22 mil. O que você está esperando? 22 mil pessoas se foram do nada, não tem mais nem onde colocar. E você está esperando o quê? Se preparando para a festa do mundo, para a festa do maligno? Meu irmão, pare, reflita. O dia e a hora é agora. Porque quando as portas se fecharem, acabou, não tem mais volta. Por hoje é só.